Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Nesse dia 17 de julho, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, assim que vocês abrirem os olhos, não esqueçam de invocar o nome do Senhor. Quem está acordado, junto comigo, mas quem ainda está dormindo, não esqueça também, assim que se acordar, clamar pelo nome do nosso Senhor. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais, para outra dimensão, onde está o nosso Senhor. Amém? Louvado a Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças a Deus, Ele pede para mim e vocês ler 1 Crônicas, capítulo 24 ao 25. Romanos, capítulo 4. Salmos 13 e Provérbios 19, 15 ao 16. Leiam com calma. Quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo. Com certeza, se você abrir seu coração completamente, Deus vai infundir esse versículo na sua vida e com certeza vai fazer a diferença aonde você estiver. Amém, amados? Amém, amadas? E amém também aos ouvintes. Louvado a Deus. E depois que lermos a Bíblia, com certeza o Senhor já tem falado nos nossos corações, podemos continuar assim no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Louvado a Deus. Alimento diário, o volume é o 4, cuja série é a mesma. Cristo, o centro conector da obra de Deus. Louvado seja Deus. O título geral é Buscar as coisas lá do alto. Amém? Louvado seja Deus. Escrito pelo nosso amado Pedro Dong, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que eu e todos vocês que estão me ouvindo podemos dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. Louvado seja Deus. E hoje nós vamos entrar na segunda semana, cujo título da segunda semana é Cristo é, não foi, Ele é a realidade para a edificação de seu corpo. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, amadas irmãs e ouvintes, não fiquem mais em dúvida. O único real é Cristo. Ele é a realidade para a edificação do corpo de Deus, que é o próprio Senhor. Louvado seja Deus. E hoje, segunda-feira, tem a leitura bíblica, já lemos, né? É bom nós relermos novamente, porque relendo, com certeza, Deus vai nos clarear mais e mais e dar luz na sua palavra. Ler com oração é Colossenses 1,19. Já lemos bastante. Aprove a Deus, que nele reside toda a plenitude. Ó Senhor Jesus, onde está toda a plenitude? É em Cristo Jesus. Graças ao Senhor. E hoje o título é A realidade é obtida pela fé. Então, vamos exercitar nossa fé para que nós possamos estar mais na realidade de vida, que é o próprio Senhor. Lembre-se, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, busquemos alcançar mais de Cristo como realidade em nossa vida. Que Ele se revele a nós como a única realidade para a edificação de seu corpo. Que nossa mente seja o que? Renovada por seu falar. E que vejamos que Deus quer tecer Cristo em nós. Ó Senhor Jesus, Deus quer infundir Cristo em cada um de nós. Assim como a união da urdidura com a trama na tecedura pode gerar um tecido de altíssima qualidade. Tenhamos Cristo como a nossa urdidura, sendo traçado, entretecido
inserido em cada um de nós. A trama para o cumprimento do propósito de Deus. E lembrando, já na época de Paulo, na Ásia Menor, fazia parte do Oriente, essa mistura de cultura oriental, religião judaica e filosofia grega gerou o quê? O embrião de gnosticismo. E lembrando, em Colossenses 2,16, notamos que as tradições judaicas foram adicionadas às práticas cristãs. E a igreja voltou ao quê? A guardar a ordenança do Antigo Testamento. Amados irmãos, amadas irmãs, se não tivermos Cristo como a realidade de nosso viver, amados irmãos e amadas irmãs, muitas coisas serão introduzidas para substituí-lo. Portanto, nós temos que ter muito cuidado. Não vamos ser enganados pelo inimigo. Vamos estar ouvindo o que Deus está falando para cada um de nós, começando por essa manhã. Em outras palavras, amados, mesmo que saibamos que Cristo é tudo para nós e a conexão entre Deus e o homem, o centro conector da obra de Deus, a imagem do Deus invisível, aquele em que reside toda a plenitude de Deus, ainda assim, tudo pode parecer muito abstrato. E lembre-se disso, o ser humano sempre busca algo palpável para seguir e em que se apoiar. Então isso está muito claro hoje. A maioria das pessoas, eles sempre querem seguir coisas que eles apalpem. Senhor, você lembra na época de Moisés, né? Ali em Êxodo 32, 1 e 4, os israelitas, né? Eles estavam o quê? Como muitas vezes nós podemos estar também, impacientes, pediram a Arão que ele fizesse o quê? Deuses que fosse adiante deles, como se fosse eles que tirassem do Egito. Senhor Jesus, foi uma ofensa para Deus. O homem sempre precisa de algo físico, amado, para adorar e se apegar. Substituindo Cristo, daí a inclinação para a sabedoria e filosofia humana. Senhor Jesus, lembre-se, Paulo, porém, advertiu a igreja que não voltasse à prática antiga, ordenanças como tais. Não coma isso, não beba aquilo, guarde festa e sábado. Essas coisas, amados, eram sombras da realidade que havia de vir, que era Cristo que vinha. E só podemos obter essa realidade por intermédio da fé. Então, não adianta nós querermos buscar realidade em outras coisas. É só pelo intermédio da fé. E lembre-se, um ídolo, por exemplo, é algo que pode ser visto, um pedaço de madeira, uma escultura, e o homem adorava essas coisas, dizendo que era Deus. Entretanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, as coisas de Deus são alcançadas pela fé. Ouçam bem, as coisas de Deus são alcançadas pela fé. Por isso que Deus quer que eu e vocês exercite a nossa fé. E a fé não se vê, a gente sente a fé, a gente não se vê a fé. Portanto, precisamos de quê? Dar graças a Deus, por no final desta era, o Senhor nos fazer ver que quem exercita a fé tem o falar vivo do Senhor. Por isso que é muito importante nós estarmos onde nós estivermos, exercitar a nossa fé. Cristo se tornou o que? Acessível por meio da sua palavra, amados. Viva, que é Ele próprio, falando-nos de uma maneira viva. Ao crermos a palavra, opera, faz sua obra em nós. Ao crermos a palavra, opera, faz sua obra em nós. Então, vamos crer o que Deus está falando. E lembre-se bem disso. Vamos dizer uma coisa interessante. Senhor Jesus, ele diz assim, em 2022 o Senhor nos deu mais um presente, a imersão na palavra. Tanto a palavra profética como a imersão tornam o que? Praticável as realidades espirituais. Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, passamos a ver que se vivemos pela fé, crendo na palavra, com o que? Simplicidade, duas palavrinhas-chave, simplicidade e obediência. Ela opera e faz a obra de Deus. Então aqui tem dois pontos cruciais em nossas vidas, amados irmãos, amadas irmãs e todos os ouvintes. Precisamos ser simples e obediente à palavra de Deus. E lembrando, a imersão na palavra abre a porta de nossa mente para Cristo fluir para dentro de nosso coração. Então, muito bom cada um de nós imergir na palavra. Mas eu sempre gosto de dizer assim, vamos comer mais da palavra.
Quanto mais eu como da palavra, mais eu tenho realidade na minha vida, que pela fé eu posso chegar ao reino de Deus. Isso é palpável e concreto na esfera da fé. Amados irmãos, amadas irmãs, queremos o falar vivo do Senhor, que faz a obra de Deus. Queremos imergir na palavra, para que ela entre em nosso coração e invada nossa alma, a ponto de nos o quê? Transformar. Lembre, ao nos enchermos da palavra, Cristo habitará ricamente em nosso coração. E nosso ser, amém, será pouco a pouco tomado por Ele, que é a plenitude da deidade. Então, não fiquem mais em dúvida. Vamos nos encher da palavra. Quando eu e você estamos cheios da palavra, com certeza, digo sem medo de errar, ao sairmos, as pessoas serão salvas. As pessoas serão resgatadas para o nosso Senhor. Amém? Louva-se a Deus. E o meu pequenino ponto, para nos encorajar também, foi o seguinte. Eu escrevi o seguinte, segunda-feira hoje, segunda semana. Amados, o Senhor hoje tem nos dado muitas oportunidades para ter Ele como realidade em nossa vida. Porque o ser humano, lembre-se bem, o ser humano ele sempre busca algo palpável para seguir e em que se apoiar. Por isso é que só obtemos nós essa realidade por meio da fé. Por isso que precisamos exercitar a nossa fé. Amados irmãos, amadas irmãs, nesta manhã o Senhor tem falado aos vossos corações. E não esqueçam, vamos buscar sim primeiro as coisas lá do alto, amém? É isso que Deus quer de cada um de nós, principalmente nós que já cremos. Vamos levar as coisas de Deus, falar de Deus para as pessoas. Primeiro nós temos que exercitar nossa fé, para que essa fé possa mais e mais ganhar o nosso coração e nós sairmos para ganhar também corações de outras pessoas. Louvado seja Deus. Sim, Jesus é o Senhor.